Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Ele pela oportunidade de já estarmos na casa do Senhor para mais um culto de adoração ao Senhor e também para ouvirmos a Sua palavra. Ficamos de pé, os irmãos já estão. Deus e Pai, mais uma vez te clamamos, dirige-nos pelo teu poder, por tua palavra, por tua bênção. Receba o louvor e a nossa adoração, Senhor. Clamamos a ti, ao trono da tua misericórdia. Faça de nós, Senhor, um canal de bênção para que te louvamos e que a nossa fé, Senhor, se manifesta através da nossa convicção. Dai-nos uma noite de bênção, ó Senhor, e que a tua palavra nos edifica, nos consola, nos prepara e faz com que sejamos consolados e fortalecidos. Assim oramos e já somos agradecidos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Convido a todos para juntos louvarmos o hino 225. Convido o pastor Roberto para nessa oportunidade, com a igreja, cantar o hino 225. Saúdo toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Vamos, irmãos, cantar na batalha contra o mal, ser valente. Vamos adorar o nome do Senhor nesta oportunidade, quando estamos aqui reunidos para adorarmos, cultuarmos ao Senhor, bem como também ouvirmos a sua santa e gloriosa palavra. Glória a Jesus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ou não deixes tua cruz. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheios do Consolador, ser valente. Se um maligno te enfrentar, ser valente, lutarás ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, estarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em hedor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente,
pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Ainda o hino de número 84. Presbítero Wagner Cerqueira, louvando ao Senhor, cantando com toda a igreja. 84. Paz do Senhor para a igreja. Adoremos ao Senhor com alegria. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Aleluia. Coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu, no grande sou eu, também estou, não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter fim no coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou. Onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, pedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai.
sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluias. Ciclo de oração, preparando para louvar o Senhor. Hoje, pela nossa escala, cooperação dos irmãos lá do Centro Evangelístico Emanuel. Está aqui o Manduca, seus companheiros, e os irmãos da congregação lá do Centro Evangelístico, cooperando conosco nesta noite. Deus abençoe, muito obrigado pela... Irmã Josiane irá reger este hino. Novo Horizonte, está aqui o pastor Laércio, tem mais algum obreiro com o senhor, irmão Norberto, e os irmãos lá do Novo Horizonte cooperando hoje aqui também, muito obrigado. O Senhor abençoe grandemente pela cooperação. Campo Belo, tem alguém? Joel Batista, pastor Joel Batista, não está? E dos Loyolas, está o irmão Gilson. Só o senhor, tem mais gente? Os irmãos cooperando também lá do Loyola. Fica de pé, irmão Gilson. Mais alguém com o senhor? Obreiro seu, não? Só o senhor. Muito obrigado, os abençoe. Feliz estada conosco, cooperação maravilhosa. Também está a mãe do nosso pastor Salomão, irmã Iri Helena, mora lá em Santa Catarina e é lá do Belém do Pará. E hoje está aqui conosco, que ela gosta de cantar também, é isso? Então deixa o disquete pronto aí que nós já vamos rodar depois. Amém? Prepara aí, por favor. Vamos receber a nossa irmã dizendo: sois bem-vinda em nome de Jesus. Também cooperando conosco hoje, o pastor Arnaldo Mendonça. Fique de pé, por favor, lá do Belém, São Paulo. Ele serviu como missionário lá nos States, né? Nos Estados Unidos, na Argentina. E hoje vai ministrar-nos a palavra. Morou um tempo nos Estados Unidos, está retornando ao Brasil. De que maneira vamos receber nosso irmão, dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Uma feliz estada conosco. Que Deus use o Senhor para trazer a palavra para nós. Amém? Deus abençoe. Então, ciclo de oração, nessa oportunidade, louvando a Jesus. E depois nossa irmã Iri Helena vai louvar. E na oportunidade nós vamos contribuir. Amém? Vamos ouvir o ciclo de oração louvando a Jesus.
Nossa irmã Iri Helena louvando o Senhor, e nós na oportunidade estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. A nossa contribuição também é uma expressão de adoração ao Senhor. Oh, glória! Ô igreja, saúdo-vos com a paz do Senhor, amém? Olha, o Senhor está alegre nesta reunião, irmão. É com os ar da sinceridade e da verdade, tá? Glorifique, dê aleluia, porque este lugar é santo. Este lugar é santo. Não olhe para lá e para cá. Tire a sandália dos pés, que o lugar que pisas, santo, santo és. Santo é o lugar em que estás, santificado é o Senhor. Aqui Ele se faz presente, reverentemente dás-lhe louvor. Este lugar é santo, lugar que o Senhor escolheu para adorarmos seu nome e recebermos poder. Este lugar é de glória. Esta é a casa de Deus, casa de oração, casa de honra e de comunhão. Santo é o lugar em que estás, santificado é o Senhor. Aqui Ele se faz presente, reverentemente dás-lhe louvor. Este tudo que existe aqui dentro foi santificado ao Senhor. A Ele tudo pertence. Cuide com zelo e amor. O nosso Deus é tremendo. Dele temos temor. Ninguém ficará impune. Tudo será cobrado, pois santo é o Senhor. Santo é o lugar em que estás, santificado é o Senhor. Aqui Ele se faz presente, reverentemente dás-lhe louvor. Este lugar é santo, lugar de adoração, frieza, impureza e vaidade em nosso meio não pode existir. Cuidado, querido irmão, ponha a tua vida no altar. Não deixa que o mundo e o pecado atente aqui neste lugar. Amém, irmão? Desculpa que eu estou rouca, muito obrigado. Vocês com esse carinho, né? Olha, irmão, eu sou de Belém do Pará. Licença, tá, pastor? Rapidinho, tá? Belém do Pará. E o meu esposo, ele vai fazer 2 anos em outubro que ele faleceu, trabalha lá no de Samuel Câmara, Firmino, são muitos amigos de Gouveia, de Belém do Pará. Tá, irmão? Então, eu estou aqui passando um tempo, aí vou voltar para Belém. Já vou fazer 1 ano já. Eu vim no dia da mulher, eu estive aqui também, tá? E muito obrigado. E fique nesse lugar da bênção, que você é a rosa do jardim de Deus, tá, irmão? Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado pela cooperação. Amém? Queremos saudar nossos internautas conosco de Goiânia, Pune, lá na Índia, Campina Grande, na Paraíba, Nazaré da Mata, Pernambuco, Atlanta, lá nos Estados Unidos, Guaraci, São Paulo, Canindé de São Francisco, no Pernambuco, Bocaiúva, Minas Gerais, Leme, São Paulo, Campinas, São Paulo, Penápolis, São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, Salvador, Bahia, São Paulo, capital, Limeira, São Paulo, São Miguel dos Campos, Alagoas, Jaboticabal, São Paulo, Bonitos, São Paulo, Belo Horizonte, Minas, Serranópolis, Goiás, Brasília, no Distrito Federal. Convido a todos a estarem de pé. Aqui um pedido de oração, nosso irmão Walter,
pede oração em seu favor, que segunda-feira vai passar por uma cirurgia cardíaca. E há aqui um pedido, por favor, do nosso irmão Walter, se doadores de sangue tipo A negativo ou O negativo, procurar o banco de sangue da Santa Casa e dizer que é direcionado a sua doação para Walter Calcino Escudeiro. Nosso irmão Walter está ali atrás, marido da nossa irmã Vilma, e precisa das orações e da doação de sangue, vai passar por esta cirurgia. Quantos mais precisam de oração? Eu peço por mim e minha casa, convido aqui o pastor Heleno para fazer esta oração, apresentando esses pedidos e já entregando ao nosso pastor Arnaldo Mendonça, que vai ministrar-nos a palavra. Ele tem uma informação para passar e nós ficamos aqui na dependência de que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, que estais nos céus, meu Deus, mais uma vez, Senhor, neste lugar estamos reunidos e unidos na Tua presença, meu Deus, onde queremos ouvir a Tua voz. Querido Pai, abençoa essas pessoas que tenho aqui em minhas mãos, Senhor, que estão esperando de Ti uma bênção nessa hora. Visita onde estiverem agora, Senhor, estenda as Tuas mãos sanadora, restaurando a saúde, restaurando também, Senhor, muitas vezes perturbações, Senhor, espirituais, seja lá de onde vier, nós repreendemos. Também te pedimos, Senhor, nesta noite a Tua bênção, te pedindo também, Senhor, que venhas falar conosco mais uma vez, através da instrumentalidade do Teu servo, Senhor, pastor Arnaldo. Querido Deus, encha cada vida nesta noite, a cada coração, para que possamos sair desse lugar com a nossa bênção, com a nossa alegria, Senhor, pois sabemos que Tu tens para nos dar. Querido Deus e eterno Pai, é no precioso nome de Jesus, Teu amado, que nós Te rogamos e já Te agradecemos por tudo, de agora e para sempre. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Poder sentar, irmãos, por bondade. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao pastor dessa igreja e aos pastores que nos recebem, o pastor Marcos, que com tanta gentileza fez o contato para que a gente estivesse aqui, aos demais obreiros, pelo privilégio de estar aqui convosco. O pastor Marcos me perguntava se eu já estive aqui em Limeira. Eu disse a ele que sim. Quando foi? Roberto, perdão. Onde é que eu tirei o Marcos? Acho que Deus queria que fosse Marcos seu nome. Foi em 1980. Imagina só, irmãos. Muita gente aqui nem tinha nascido, né? Irmão, nós estamos trabalhando no campo missionário há 37 anos. Minha esposa e eu nos casamos e fomos para a obra de Deus, para o campo missionário, primeiramente para a Argentina. Um tempo muito difícil naquele país. Quando saía o governo penonista, entrava o governo militar, e ali nós presenciamos muitas situações de guerra. Foi um tempo muito difícil para os argentinos, em primeiro lugar, e obviamente para a gente também, como resultava naturalmente esse assunto. Depois dos Estados Unidos, nós ficamos um tempo em Foz do Iguaçu, quando iniciava Itaipu, porque ali vinha gente das 3 nações, Brasil, Paraguai e Argentina, e pela facilidade de idioma, então fomos trabalhar naquela região. Trabalhamos ali um tempo, 2 anos e meio, e depois fomos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nosso trabalho foi fundação de igrejas. Nós abrimos mais de 40 igrejas no estado da Califórnia, que é o estado onde nós moramos, onde nós residimos. E minha esposa, 3 filhos, pela misericórdia de Deus, todos abençoados, todos servindo ao Senhor. A minha filha mais velha, Patrícia Daniela, nasceu na Argentina. Seu esposo é méxico-americano. Meu segundo filho, passando pelo Brasil, nasceu aqui, brasileiro. Esse está solteiro ainda. Diz ele que pela misericórdia de Deus por enquanto. Ele não quer continuar muito tempo pela misericórdia de Deus solteiro não. Ele quer que Deus prepare a bênção dele, né? É direitinho. Nosso terceiro filho, Tiago Alexander, nasceu nos Estados Unidos e a sua esposa é suíça. Ele é pastor. Minha filha é professora universitária, ela é psicóloga, doutora em psicologia. Meu segundo filho é
psicólogo também, trabalha com um dos 25 cientistas na área da medicina de alteração de comportamentalismo, comportamental do ser humano, muito interessante. E meu terceiro filho é pastor. Tinha que ter um da linhagem sacerdotal, né? Assim como meu pai é pastor ainda, 94 anos de idade, apesar de não estar pastoreando, mas um servo de Deus. E o meu avô, que foi pastor também, graças a Deus. Então a nossa família é assim tão diversificada. Meu avô era italiano. Então assim, a nossa descendência, que a gente ficava perguntando se a nossa família era as Nações Unidas ou desunidas. Mas descobrimos que é unida sim, graças a Deus, amém? Graças a Deus por isso. Eu nesse momento, eu acho que é melhor contar, né, irmãos, antes que exista alguma murmuração, alguém falar alguma coisa diferente, eu vou explicar de uma vez para os irmãos. É o seguinte, irmãos, eu estou nesse momento separado da minha esposa. Estou separado dela, porque ela está agora nos Estados Unidos, foi lá ver meus filhos, mas daqui a 10 dias ela volta e nós estamos juntos outra vez, amém? Isso é só para deixar vocês um pouquinho assustados. Fazer um pregador separado para falar que ainda conta no púlpito. Aleluia. Meus irmãos, antes que eu assuma que a parte mais importante, que é a pregação da palavra, eu quero dizer a vocês o seguinte: durante esses 31 anos que a gente tem morado nos Estados Unidos e vindo esporadicamente ao Brasil, que na verdade nós fundamos igrejas e pastoreamos igreja em Los Angeles, na Califórnia, por muitos anos, e os últimos 10 anos, na verdade, nós temos saído para outras partes do mundo, na Ásia, Japão, China. Nós temos saído para a América Central, Nicarágua, El Salvador, México, Guatemala, onde nós temos uma base missionária. Fiz trabalho também no Canadá. A princípio na Europa, quando não haviam tantos brasileiros. Agora já existem igrejas, não precisam mais do pastor Arnaldo lá. Mas nosso trabalho tem sido sempre com igrejas emergentes, igrejas que estavam iniciando. E assim nós íamos e preparávamos, dávamos curso de preparação para obreiros. Esse tem sido nosso trabalho nos últimos 10 anos. Para a congregação que ali existe, é muito gostoso depois retornar e ver aquelas 5 pessoas se transformarem em 10, e 10 multiplicarem para 20, e 20 para 40, e de repente uma bela igreja naquele lugar, né? Então esse tem sido o nosso trabalho nos últimos 10 ou 12 anos, eu não posso dizer com tanta precisão. E agora, o nosso pastor-presidente, o pastor José Wellington, nos está convidando para virmos aqui para o Brasil, para ficarmos um tempo aqui no Brasil, ou o tempo que Deus determinar, não é? Eu disse a ele, pois, pastor, é um privilégio para mim, porque a gente serviu a Deus em tantas nações, e no nosso currículo só não tem o Brasil, né? Tão pouquinho servindo o nosso povo brasileiro. Isso é um privilégio muito grande, de poder estar aqui pregando nas nossas igrejas, aqui em São Paulo, fora de São Paulo também, em outros estados, e tem sido uma bênção para nós. Vamos ficar aqui até o mês de dezembro, vamos outra vez para os Estados Unidos. Eu tenho uma escola bíblica lá, em janeiro a gente retorna outra vez para ficar aqui o ano que vem completo. Estamos aqui desde o mês de maio já. Então já vai indo bem a coisa, né? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, nesses 31 anos que a gente está lá, principalmente os obreiros que estão aqui, muitos pastores, filhos de pastores obreiros ou jovens da igreja, têm nos procurado durante esse tempo todinho se existe alguma conexão, se nós conhecemos alguém que hoje é uma coisa tão importante para fazerem um intercâmbio estudantil com os Estados Unidos. Eu nunca pude dizer nada, porque se eu não sei tudo, prefiro não falar nada. Porque são filhos de colegas e jovens da igreja que vão, tão bem intencionados. Essas escolas são verdadeiros centros de pecado, de bagunça, de coisas que não servem. Então eu nunca quis me envolver com isso. Mas logo nós conhecemos então uma escola que sim é de pessoas crentes, comprometidas com a fé. A parte de hospedagem também é de crentes. E é muito interessante esse curso que eles oferecem. É um intercâmbio cultural, eu assim chamo. Porque a pessoa vai para lá por um mês ou por 6 meses, não importa quanto tempo ela queira ficar. Mas ninguém aprende inglês em 3 meses. Isso não é verdade. Se alguém fala isso por aí, não está falando a verdade. Mas o curso lá funciona mais ou menos assim. O jovem, ou a pessoa de qualquer idade, pode ser até 99 anos, acompanhado dos pais, irmãos, não tem problema. Certo? E dos avós, se quiser também. A pessoa chega lá nos Estados Unidos, na escola, faz um teste para ver qual é o seu grau, se é 0, se é 10 de inglês, e fica com aquele grupo. O interessante de ficarem com aquele grupo é que vem uma pessoa da França, vem uma pessoa do Afeganistão, uma pessoa do Iraque, esse que é brasileiro, então está aí aquele grupo diversificado, diferentes nações. Então o professor ele dá a sua aula, depois eles vão conversar entre si. A coisa mais bonita é um jovem brasileiro olhar para um Afeganistão e ver que ele não traz uma metralhadora nas costas, né?
olha para um iraquiano e vê que ele não traz uma bomba na mão. O que a mídia mostra no mundo é isso aí, mas no mundo existe muita gente bacana, muita gente boa para se relacionar, e para os nossos jovens isso é muito importante. Depois de lá eles saem para ir a um restaurante, ir a um museu, ir a Disneyland, ir a qualquer lugar, e um pede a comida, o outro... Bom, enfim, ao voltar de lá a pessoa volta sabendo como entrar e sair em qualquer país do mundo, com o inglês básico do dia a dia, como se orientar num trânsito, em um hospital, falar com um policial, fazer uma compra, reclamar da compra. Tudo isso aí se aprende durante esse tempo que se está ali, inclusive convivendo em uma casa de família de americanos, e nós sempre indicamos cristãos, principalmente se forem para a Califórnia, porque pode ir para outros estados também, ou para outros países, a escola também oferece, mas eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, ou seja, para a Califórnia, para que vão à Califórnia, porque primeiro é um estado muito interessante, e depois está muito pertinho de nós, das nossas igrejas ali, tem os meus filhos ali para dar cobertura no que precisar, falam bem português, isso daí é muito interessante. Então, se os irmãos se interessarem em levar um folhetinho desse, pode levar. Aqui tem o endereço da escola, que é aqui em São Paulo mesmo, o escritório, e o e-mail, e o seu filho, o parente, ou seja, quem for, que você souber que tem essa necessidade, que buscava por isso, pode procurá-los, e eles darão para vocês todas as informações, e se não obtiverem vocês todas as informações que precisam, ou ficar em dúvida com alguma coisa, pode pedir o meu número telefônico, que eles vão passar, e os senhores podem falar comigo, que eu já disse a eles isso bem claro, dos meus cuido eu. Amém? É isso mesmo, é nossa família, não é, irmãos? Vamos cuidar bem das nossas crianças, né? Nossos meninos e adultos também. Amém? Meus amados, essa tarde eu pensava comigo, se nós estamos em um culto de ensino, que coisa boa estar na casa do Senhor em um culto de ensino. E uma coisa que para mim também é boa, é entender que em um culto de ensino, nem todas as pessoas estão. Algumas obviamente estão estudando, outras por motivos de trabalho, diferentes razões, as pessoas podem não estar em um culto. Mas eu gosto muito de pregar quando estou pregando em um lugar onde tem muita neve, onde tem muita chuva, onde tem muita seca, onde tem algum problema assim meteorológico, alguma situação que impeça as pessoas de chegarem, porque eu tenho certeza de uma coisa, que aqueles que vieram não porque, é como uma festa, irmãos, a gente vai a uma festa muito grande, muito bonita, e é muito bom tudo isso, mas às vezes o pessoal da orquestra está ali porque tinha que tocar, os irmãos que estão no coral é porque tinham que cantar, não é realmente que vieram a cultuar, mas numa situação como essa, a gente está aqui porque o Senhor tocou o nosso coração, que hoje era uma noite especial para a nossa vida, amém? Os irmãos creem nisso? Eu não estou acreditando que vocês creem muito nisso não, com esse amém desse jeito, tem que ser um amém de verdade, amém, irmãos? Amém. Tá bom, porque se depender do Senhor, todos nós sairemos daqui nessa noite muito abençoados, não depende de Deus, depende de você, depende de mim, porque o semeador saiu a semear, ele esparramou a semente, o semeador era bom, a semente era boa, mas a diferença toda a diferença o que fazia era a terra onde essa semente caiu, não é verdade? A terra somos nós nessa noite, e o Senhor vai esparramar a sua semente sobre nós, e nós receberemos, e acontecerá na nossa vida e no nosso coração, de acordo com estiver o nosso coração, amém? Muito bem, abra suas Bíblias comigo, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, quero agradecer o privilégio de conhecer a todos os irmãos obreiros, pastores aqui, é um privilégio sempre, né? Amém. Capítulo 1 de 1 Samuel, é o seguinte, irmãos, para que essa mensagem seja completa, e o meu tempo eu tenho certeza que ele é limitado por um assunto chamado horário, mas é como um dia eu cheguei numa igreja com aqueles pastores antigos, e eu perguntei para o pastor, quanto tempo eu posso pregar? Ele falou assim, fique à vontade, pode pregar até a hora que quiser. Deu 9 horas, o povo vai embora. Falei, bom, então agora acho que é melhor eu perguntar antes, né? Eu tenho aprendido isso aí. Bom, já o temos, irmãos, 1 de Samuel, capítulos 1 e 2. Ok, nós na verdade teríamos que ler o capítulo 1 e o capítulo 2, para poder entendermos de fato o que acontece aqui. Mas eu vou ler apenas alguns versículos com os irmãos, e depois vocês leem em casa, amém, irmãos? Eu tenho certeza que vocês não vão ler, não, eu quero ter certeza que vocês vão ler, amém, irmãos?
Porque se você absorver essa palavra, depois leva. Ou será que precisa ameaçar? Os irmãos aqui são bem obedientes, não precisa ameaçar não, né, irmãos? Não? Não precisa ameaçar? Não? Tá bom. Então nós não vamos ameaçar não, porque é assim. É aquele, hein? Fica ruim ameaçar? Mas sabe que tinha um vendedor de enciclopédia, pastor, que ele quando ia vender enciclopédia, ele chegava na casa era o melhor vendedor que havia. Ele chegava na casa da pessoa e dizia assim: minha senhora, eu sou vendedor de enciclopédia. A senhora quer comprar esses livros? A senhora dizia não. Dizia, então eu vou ler eles todinhos para a senhora agora. A pessoa era melhor comprar do que, não é isso? Então, eu estou dizendo para vocês agora a mesma coisa. Vocês vão ler em casa ou quer que eu leia aqui? Ler em casa é melhor, né, irmãos? Amém? Muito bem. Capítulo 1. Acompanhe comigo esta leitura, por favor, versículos 1 em diante. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou. Cada nome, né, irmãos? Se você for ter um filho, escolha bem o nome bíblico. Tou, filho de Zuf Efrateu. Diz a Bíblia que esse tinha 2 mulheres. Graças a Deus que depois nós aprendemos que é melhor ter uma só e cuidar bem delas, né? O nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu em que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até aqui a leitura. Uma breve palavra de oração, irmãos. Senhor, queremos agradecer-te pelo privilégio de estarmos aqui em tua casa. Casa chamada casa de oração. Queremos agradecer pelo privilégio de haver cantado hinos que falam de ti, falam sobre ti, falam a ti, Senhor. Mas nesse momento queremos invocar o teu nome e a tua presença como nosso mestre. Pedir-te, Senhor, que venha nos ensinar agora. Pois nós te servimos como sabemos e como podemos, mas queremos aprender mais, para que melhor possamos servir-te. Que cada um, Senhor, nesta noite possa sair daqui levando a sua porção, a porção que foi por ti designada, para que assim fosse preenchido o nosso coração, a nossa alma, com a tua palavra, com o gozo que há em ti. Em nome de Cristo Jesus é que assim oramos e agradecemos. Amém. Meus amados, cada vez que eu penso nesse texto bíblico, nessa história, isso comove muito o meu coração, porque essa história fala diretamente de situações, e principalmente situações que nós vivemos hoje, certamente não no mesmo contexto, num contexto diferente, porém são situações que nós vivemos, situações da alma, situações do coração, situações espirituais, situações emocionais, situações psicológicas, são o que nós vivemos, pressões, opressões, nunca possessão, graças a Deus por isso. Quando nós lemos aqui na Bíblia, encontramos, por exemplo, esse homem, chamado Eucana. A Bíblia nos fala que ele tinha 2 mulheres, o que era muito normal na antiguidade, no Antigo Testamento, por diferentes razões. Uma porque, quem sabe, eles ainda pensavam naquele mesmo mandamento do Senhor, multiplicai-vos e enchei a terra, o que para nós já não cabe mais hoje, porque estamos quase orando para Deus diminuir tanta gente na terra. A segunda razão que os homens tinham várias mulheres, era porque naquela época a mulher não gozava da mesma função ou do mesmo padrão social que a mulher utiliza hoje, ou que a mulher vive hoje. Hoje as mulheres têm o mesmo direito de igualdade em todas as coisas, em todos os setores da sociedade. Mas naquela época não era assim. A mulher ela tinha poucas opções na sua vida. E se ela fosse mulher, se ela fosse esposa de alguém,
Ou era ela simplesmente a esposa de um homem comum, ou então ela era fruto de uma negociata. As mulheres eram utilizadas como, por exemplo, quando nós lemos na Bíblia que Salomão teve 1000 mulheres, não é porque ele amava aquelas 1000 mulheres, ele gostava daquelas 1000, não. Aquilo eram negociações que eles faziam uniões de reinos, faziam pactos de reinos, através de selá-lo com um casamento. Então eles davam uma mulher, e essa mulher passava a ser mulher do rei Salomão, no caso. Então essa nação, essa tribo, esse povo tinha agora um pacto com Israel, e assim era que eram utilizadas as mulheres. A terceira função de uma mulher, por isso o homem tinha várias, e eles asseguravam, irmãos, de que era possível ter 1, 2, 10 e amá-las, porque eles diziam: se eu posso ter 10 filhos e amar os 10 de igual maneira, por que eu não posso ter 10 mulheres e amar as 10 de igual maneira? Nós sabemos que isso não é assim. Nós sabemos que não é verdade. Tanto é que nesse caso específico na Bíblia, Eucana tinha 2 mulheres, mas a própria Bíblia já nos delata isso. Já nos diz que ele amava uma, e a outra, quem sabe, ele apenas tolerasse, que era Penina. A própria Bíblia já nos fala sobre isso. Agora, a terceira e forte razão pela qual esses homens tinham muitas mulheres, é porque para eles era importante a proliferação, a quantidade de filhos que eles tivessem. Por quê? Porque isso podia subir o homem no status social, na região onde ele vivesse. Por exemplo, se era só um marido e mulher, era uma pessoa tão comum e corrente, mas se ele tivesse muitos filhos, ele se formava uma tribo, e esse homem passava a ser chefe desta tribo. Se essa comunidade, ou seja, se essa família continuasse a crescer, ele podia ganhar o título de príncipe. Se ela crescesse mais ainda e se tornasse uma grande nação, esse homem receberia o título de rei. Por exemplo, quando Abraão foi resgatar a Ló e venceu a 4 reis, não é para pensar que são reis de nações como Brasil, Argentina, Paraguai, não. Eram 4 famílias muito grandes, imensas, que já tinham o seu chefe da família com o título de rei. Por quê? Porque ele tinha muitos filhos, netos e bisnetos. Então, na verdade, a função de uma mulher, quando ela chegasse a uma casa, que ela fosse trazida a uma casa como esposa, sendo ela a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, não importa. As mulheres, elas tinham 2 funções específicas dentro de casa como esposa, ou dentro dessa nova tenda dessa família como esposa. 2 missões. Uma delas era procriar filhos. Ela tinha que procriar quanto mais filhos ela pudesse, ela deveria procriar filhos e filhos e filhos e filhos. E a outra mulher, a mesma coisa, procriar muitos filhos. E elas se tratavam como irmãs. Elas deviam tratar-se como irmãs, por quê? Porque era dever delas promover a harmonia do lar. Para quê? Aquelas crianças fossem cuidadas da mesma forma por todas as mulheres, como se fossem filhos de todas elas. Então essas crianças cresceriam rodeadas de amor, nunca desejariam ir embora dessa casa, e a família se fortalecia e crescia, e se formaria então, futuramente, provavelmente, uma nação. Então era importante que essas mulheres convivessem em harmonia. Era importante que essas crianças crescessem em um ambiente feliz. Era importante que essas mulheres vivessem como irmãs. E era importante que elas tivessem filhos, que elas fossem mulheres férteis que produzissem filhos. Mas a palavra de Deus nos indica que aqui, esse homem tinha 2 mulheres. Ele não teve possibilidade de ter mais do que 2 mulheres, mas 2 ele tinha. E a Bíblia nos conta que uma delas era estéril, enquanto que a outra era fértil. Penina era fértil, tinha filhos e filhas, e Ana não tinha filhos. Mas disse a Bíblia que o Senhor nos mostra que Eucana amava a Ana, e certamente esta foi a razão pelo qual ele não dispensou aquela senhora como mulher em sua casa. Apesar de ele não estar cumprindo com o principal papel, que era ter filhos, o amor por ela fazia com que ele esperasse, tivesse a esperança de que Deus mudasse essa situação de um momento a outro, e por isso ele permanecia com Ana dentro de casa. Agora, ainda que nós não possamos ler nas linhas, nas entrelinhas nós podemos observar que algumas coisas aconteceram dentro daquele lar, que fez com que ele se transformasse em um lar, ao invés de um lar harmonioso, transformasse em um lar descompensado. Por quê? Provavelmente porque ali nasceu um ciúme. E esse ciúme de parte de quem? Certamente da parte de Penina. Por quê? Porque apesar dela dar ao seu esposo
tudo que o seu esposo esperasse. Ela dava filhos a eles, ela cuidava dos filhos, porque elas não tinham outra função, irmãos. Elas não lavavam, elas não passavam, elas não cuidavam da casa. Para isso haviam as escravas para fazer esse trabalho. Elas só cuidavam dos filhos. Era o único trabalho delas, procriar e cuidar dos filhos e promover essa harmonia no lar. Então o que acontece, irmãos? Veja bem que situação. De repente aconteceu alguma coisa entre essas duas mulheres que nós até podemos desconfiar o que é. E o que a gente pode desconfiar que aconteceu entre essas duas mulheres, entre Penina e Ana? O que deve ter acontecido com elas foi alguma coisa comumente chamada de ciúme. Uma mulher ciumenta, irmãos, é uma coisa perigosa. Eu não sei quantos jovens nós temos aqui, a maioria é casado. E os casados já sabem disso, a gente não precisa dizer nada, mas alguém que é jovem, é bom tomar bastante cuidado, inclusive nós, irmãos casados, que tenhamos muito cuidado com a nossa conduta. Porque não existe coisa mais terrível no mundo do que uma mulher com ciúme, irmãos. É melhor enfrentar uma ursa com 2 filhotes do que enfrentar uma mulher ciumenta. Quando a mulher resolve, e a mulher quando é decidida, irmãos, ela decide e é terrível mesmo. Não se esqueça de que o homem foi feito de barro, a mulher foi feita de osso. Então a coisa é dura mesmo. Então é bom tomar cuidado e tratar bem as suas esposas, porque a coisa é séria. Muito bem. Apesar de que Eucana fazia tudo o que era possível, entre elas, irmãos, deveria haver um pacto de unidade. Entre elas deveria haver um pacto de amizade. Entre elas deveria haver um pacto de irmandade. E chegou um certo ponto em que elas sim o fizeram, como todas as mulheres deveriam fazer. E quando duas pessoas se fazem muito amigas, como hoje se conhece muito bem, até um ditado que vem dos Estados Unidos, best friends, ou seja, melhores amigos. Meu melhor amigo, a minha melhor amiga, para ele eu conto tudo da minha vida, para o meu melhor amigo eu conto tudo para ele me ajuda, ele me entende, ele conversa comigo. Irmãos, não se esqueça de uma coisa, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga é também o seu pior inimigo em potencial. Por quê? Porque esta pessoa sabe tudo sobre a sua vida. Se um dia essa pessoa se volta com você, ela tem ferramenta suficiente para te aplastar. Por isso, irmãos, tenha colegas, tenha amigos, mas o teu melhor amigo é um só, se chama Jesus de Nazaré. Amém? Para ele sim você pode contar e abrir todo o teu coração, e ele está ali para te ouvir, para te ajudar, para te levantar, para te confortar. Este é o amigo de verdade. Amém, irmãos? Essas amigas, irmãs, melhores amigas. Então, obviamente, Ana se expressou com essa mulher, o sentimento que ela tinha, mas por causa do ciúme, Penina tomou a decisão de fazer a vida de Ana, note bem, irmãos, de fazer a vida de Ana uma vida impossível de se viver. Já que o marido mandava ela embora, Penina disse: eu vou dar um jeito para que isso aconteça. E começou a fazer o que, irmãos? Humilhar. Começou a perseguir Ana e falar todo o tempo para ela coisas terríveis, coisas que faziam entristecer o seu coração, como por exemplo, quem sabe, árvore seca, você não serve para nada, não sei para que você nasceu, não sei para que você vive. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, aquela mulher, apesar de viver dentro de casa, ouvir todas essas coisas de Penina, ela não queria levar essas situações para o seu marido, porque não era prática das mulheres fazê-lo. Ela guardava os problemas do lar para elas, elas guardavam em seu coração. Segundo, ela tinha que viver todo o tempo com aquela amargura na alma, mas sorrindo para aquelas crianças, para mostrar o quê? Uma harmonia que de fato não existia, porque Penina todo o tempo estava no ouvido dela, dizendo alguma coisa que a humilhasse. Irmãos, é terrível, são situações terríveis na vida. Esta mulher vivia no meio de tanta gente, no meio de tantas crianças, no meio de tantas pessoas. Contudo, ela era uma mulher que sofria de um dos piores males que a humanidade sofre nos dias de hoje, que é a solidão. Não sei se você sabe o que é solidão. Se você perguntar a um missionário, talvez ele te responda. Quando alguém me faz essa pergunta, é uma das perguntas clássicas, principalmente para alunos de seminário: Pastor Arnaldo, qual é a maior dificuldade que o senhor sentiu no campo missionário? Eu não me contei essa história que eu deixei isso, que eu deixei. Eu não deixei coisa nenhuma, irmãos. Eu não deixei coisa nenhuma. Se quiser contar a história que meu pai foi um grande empresário, meu avô também foi um grande empresário, e eu poderia ter sido também no Brasil, e fomos lá para uma Argentina no meio de uma guerra, deixei isso aqui. Não deixei nada. Quando o Senhor me chamou, eu saí perseguindo uma meta, em busca de alguma coisa, de servir o reino de Deus, aleluia. Esse era o objetivo, então não era deixar nada para trás. Contudo, irmãos, as coisas são completamente diferentes na nossa vida do lado de fora.
Quando eu saí desse país, irmão, foi em 1977. Nós nos casamos, minha esposa e eu, e saímos em lua de mel para nunca mais voltar para a obra missionária. Quando nós nos casamos, eu me lembro bem que nós fizemos mil convites de casamento, para que os irmãos tenham ideia da quantidade de amigos que nós tínhamos. Quando tínhamos congressos em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, na igreja de São Cristóvão, em Santa Catarina, o pastor Arnaldo estava pregando, sempre, naquele tempo era o Arnaldo, né? Era jovenzinho pregando nesses congressos, de um lado para o outro, tínhamos muitos amigos, mas aí fomos para a obra missionária. O que aconteceu, irmãos? Fomos atingidos pelo mal que hoje atinge a humanidade, que chama-se solidão. Nós vivíamos no meio de tanta gente, mas ninguém conhecia a nossa vida, ninguém sabia da nossa história, ninguém sabia de onde viemos, ninguém sabia quem éramos. Não existiam aquelas festas de aniversário, não existiam primos, amigos, tios, avós. Os nossos colegas não estavam ali. Era cuidar de um culto e de uma igreja, jovenzinhos como éramos, sem saber às vezes exatamente o que fazer, mas colocando tudo de nós mesmos. Era duro às vezes sentir a solidão, irmãos, passar aniversário de um, aniversário de outro, aniversário de casamento, Natal, Ano Novo, sozinhos às vezes dentro de casa. Solidão, a solidão dói, a solidão machuca, mas a pior solidão não é essa. A pior solidão é aquela que alguém vive, irmãos, no meio de tanta gente. A pior solidão é aquela que às vezes as pessoas vivem dentro do seu próprio lar. Quando estão com o seu esposo, quando está com a sua esposa, e tem dentro de si tantas coisas que quisera desabafar, que quisera contar, e não pode. Sente-se só, solitário, dentro de sua própria casa. Por quê? Porque hoje as dificuldades acontecem, irmãos. Eu faço um trabalho de aconselhamento há muitos anos. Enquanto alguém usa Facebook para miséria, graças a Deus eu tenho usado para a glória de Deus, para aconselhar tantas pessoas, inclusive jovens, que não conseguem conversar com seus pais, que não têm conversa, não tem assunto entre eles, não existe diálogo dentro de casa, marido e mulher que já não se conversam mais, a mulher não tem a quem contar, e vai procurar quem nesse mundo? Graças a Deus que nós temos uma sessão só de aconselhamento, isso tem sido uma bênção para tantas vidas. Mas quantas pessoas vivem dentro da sua própria casa e vivem em solidão? Olho aqui para os meus companheiros de púlpito, como pastores que somos. Quantas vezes, irmãos, estamos abraçando as pessoas e às vezes sentimos o nosso coração em solidão. Às vezes queremos contar para alguém alguma coisa em nossa alma e não podemos, porque como nos julgarão? Como nos verão? E o nosso coração se sente só. A solidão é uma coisa terrível. Hoje em dia, esses dias mesmo eu li na internet, escrito assim: não muito tempo demorará, se escreverá em livrinhos de contos, dizendo assim: isto é uma lenda. Houve um tempo em que as pessoas levantavam os seus olhos para os céus, já não olhavam mais para um computador e podiam ver que existia árvore, que existia céu, que existiam passarinhos, que existiam pessoas à sua volta. Porque cada dia mais é isso que acontece. Às vezes eu vejo lá nos Estados Unidos, dentro da minha própria casa, quando era uma situação que nós íamos passar juntos, o aniversário de alguém, sentava todo mundo ali, comia junto, daqui a pouco sentava um em cada canto com o telefone na mão, quisesse conversar um com o outro, ia ser assim ali de um sofá para o outro. Para com isso, desliga tudo. Por quê, irmãos? Porque isso está acontecendo no mundo a cada dia. A tecnologia que deveria existir para unir está desunindo, e as pessoas estão se sentindo sós, já não tem mais como alcançar os seus filhos, conversar com os seus filhos, não sabem com quem eles estão conversando, aonde eles estão, e aonde estão, ou como estão sendo influenciados. Por quê, irmãos? Porque a nossa era, a nossa época, o mundo pós-moderno, é um mundo de solidão. Mas pior do que a solidão ainda, aquele que vivia Ana, a solidão da sua casa, a solidão tendo um marido, a solidão tendo uma irmã, a solidão tendo tantas crianças, se sentia só. Pior do que isso, pior do que a solidão, é o desprezo. Eu não sei se você já sofreu desprezo alguma vez. Ser desprezado por alguma situação na sua vida, pela sua raça, pela sua cor, pela roupa que você veste, pelo que você tem ou que você não tem. O desprezo. Às vezes é uma pessoa olhar para você e te medir de cima e embaixo, como se você não fosse ninguém, sem pensar que você tem um coração que sente como de todo mundo. E quantas pessoas vivem, irmãos, essa dor no coração do desprezo. E essa dor às vezes não é uma dor de ontem ou de hoje, é uma dor de tanto tempo. Quando crianças tiveram que ouvir de pessoas adultas, irresponsáveis, déspotas, dizerem às suas crianças coisas horríveis, como: eu não sei para que você existe. Você nunca vai ser ninguém.
você não é melhor, veja como é teu primo, veja como é o vizinho, veja como é o outro, você não é ninguém, você não faz nada direito. E isso fica cravado no coração. E pessoas que muitas vezes estão tão preocupadas que alguém faça um risquinho no seu carro, mas não se importa em rasgar o coração de alguém com palavras horríveis e ofensivas que matam o coração de alguém. Irmãos, é terrível quando o coração começa a se encher dessa tristeza, desse desprezo, dessa solidão, sem contar as decepções da vida. Inimigos não nos decepcionam nunca, porque sempre esperaremos deles alguma coisa má. Mas os amigos, às vezes aqueles que estão mais próximos de nós, a mulher que entrava na sua casa como sua melhor amiga, às vezes trai o seu marido, dizendo que era sua amiga, estando dentro da sua casa. O seu melhor amigo está dentro da sua casa e te rouba, te engana, mente. Coisa terrível, a decepção que vem de um amigo, que vem de um familiar, que vem de uma pessoa que nós dedicamos a vida, dedicamos amor. Não faz muito tempo eu conversava com uma pessoa que foi meu amigo durante muito tempo. Eu não quero mais dizer que é meu amigo hoje, é um colega pelo qual eu oro muito, é um pastor. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele resolveu trocar a esposa dele, de tantos anos, uma jovenzinha. E passado um tempo, ele ficou meio camuflado na história. Ele surge outra vez dizendo: eu tenho um ministério, eu tenho que exercer o meu ministério. Eu falei: eu te parabenizo pela sua coragem. Ele achou que pelo fato de eu estar falando isso, eu estava aprovando a sua atitude. Ele quis ir tomar um café comigo, e sentado, contente, porque eu aprovava a atitude dele, ele disse para mim: você entende a minha situação, né? Eu falei: entendo perfeitamente. Ele falou: pois é, porque tem muitos hipócritas por aí que não entendem que isso, que aquilo. Ele começou a falar. Eu deixei ele falar tudo o que ele queria. Eu disse: pelo fato de entender, pelo fato de ouvir as tuas explicações, as tuas justificativas, isso não significa que eu estou de acordo com o que você fez. Ele disse: como assim? Então nós estamos aqui fazendo o quê? Falei: conversando. Você não me chamou para isso? Eu não estou de acordo com isso, porque esta mesma mulher que esteve ao teu lado desde a tua juventude, cada marca no seu rosto, cada ruga no seu rosto, significa um momento de dedicação da vida dela para você, para que de repente você, muito bonito, simplesmente abandonasse uma mulher. Uma decepção profunda nessa alma. E sabe o que? Essa decepção não será só sua, não será somente dela, será dos seus filhos, porque amam esta mulher e estão a vendo sofrer, porque você a desprezou quando ela mais precisava do teu amor. Ele largou a mesa e foi embora. Eu falei: não importa, pelo menos ele ouviu o que tinha que ouvir. Porque quanta dor às vezes existe em um coração, não só por situações semelhantes a essas, talvez eu não tenha citado nenhuma das que sejam as suas, mas situações de desprezo, de decepção, de dor, de humilhação, que um ser humano não merece viver, mas que vive muitas vezes pela maldade do ser humano. Aí estava esta mulher, sofrendo dia tras dia, irmãos. E escute bem: sofrer decepção, sofrer desprezo, sofrer solidão por um tempo é uma coisa. Agora, como esta mulher vivia, irmãos, dias, semanas, meses, anos de solidão, anos de desprezo, anos de humilhação, anos ouvindo ao invés de um bom dia, era o desejo de que ela morresse. Morra de uma vez, suma daqui, desapareça daqui. As suas emoções foram se minando, irmãos. As suas forças emocionais foram sendo minadas. E ela foi entrando em decadência profunda, irmãos. Profunda. Olha, escutem bem o que eu estou falando. Muitas vezes existem pessoas que, quando vem alguém que está em depressão, diz: isso é coisa do diabo, isso é mentira. Irmãos, só entende uma pessoa em depressão quem um dia passou por ela. Uma pessoa, quando chega a um estado de depressão, é um momento de crise terrível. E a crise não é outra coisa senão que uma oportunidade perigosa. Dependendo do caminho que a pessoa tome, pode ser uma oportunidade para uma mudança melhor na sua vida, ou pode ser uma tragédia. Por quê? Porque está vivendo uma crise. No meio desta crise emocional, no meio desta crise que já havia minado todas as suas forças, esta mulher estava se enfrentando com uma situação que era o quê? Uma situação de crise. E vida ou morte. Para ela já não estava valendo mais a pena viver. E Ana toma uma decisão. Qual é a decisão que ela tomou, irmãos? Ela tomou a decisão de se suicidar. Escute bem isso que eu estou falando para vocês. Ana tomou a decisão de se suicidar.
Eu pedi a vocês que lessem nas suas casas o capítulo 1 e o capítulo 2. Vocês precisam ler esse capítulo 1 e 2 para entenderem bem a história dessa mulher chamada Ana. A hora que ela tomou a decisão de se suicidar. Quantas vezes eu fui interrogado na minha vida sobre esse assunto de suicídio? Quando pessoas chegam para mim e falam: pastor, já asseverando, já afirmando, pastor, uma pessoa que se suicida vai direto para o inferno, não é isso? Calma, calma. O senhor está perguntando ou está afirmando? Não estou perguntando para o senhor. A minha resposta é simples: não fui constituído juiz. Não sou eu quem julgo a vida ou morte de uma pessoa. Eu não sei o que aconteceu com esta vida. Eu não conheço os seus últimos minutos de vida. Eu não conheço os seus últimos segundos de vida. Isso fica por conta da justiça e da misericórdia de Deus. Porque às vezes para você um suicídio é uma tragédia. Mas saiba de uma coisa: para esta pessoa pode não ter sido uma tragédia, pode ter sido uma solução. Por quê? Porque você pode fazer a pergunta: existe alguma coisa pior do que a morte? E a resposta é não, não existe. Mas sim, existe algo pior do que a morte. Pior do que a morte é viver sem propósito. É levantar pela manhã vivendo um inferno. É passar um dia vivendo um inferno, vivendo uma humilhação, vivendo um terror, chorando pelas noites, pelos cantos, sem ter a quem dizer. Viver sem propósito é pior do que a morte. Por isso que para um suicida, muitas vezes a morte é uma solução e não uma tragédia. Então quem somos nós para julgar? Que o julgue Deus. Que o julgue aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que esteve com ele até o último momento. Ana tomou essa decisão, como tomou também um dia o profeta Elias. A decisão dela foi de se suicidar. Mas onde é que está escrito, pastor? Eu não li isso. Você leu sim. Você leu quando a palavra disse que a tristeza dela era tanta que ela chegou a uma situação que ela só chorava e não comia. Uma pessoa que só chora e não come está fadada a quê? A morte. Ela queria morrer aos poucos. Ela queria que a vida dela acabasse. Ela disse: não vale a pena continuar vivendo essa vida. Eu sou de fato uma inútil. Eu não valho nada. Eu não sou ninguém. Penina tem razão. A minha vida deveria acabar agora. Eu não aguento mais. Nos conta a palavra de Deus que agora eles iam à casa do Senhor. E Eucana, como nos mostra a Bíblia, um bom chefe de família, um bom pai, um bom marido, chamou a seus filhos, chamou a seus esposos: vamos à casa do Senhor. E para eles a alegria muito grande, irmãos, era levar uma oferta. O que para muita gente é uma tristeza a hora da oferta, né? Irmãos, vamos recolher a oferta. Oh, meu Deus. Para eles era uma alegria, porque o sentimento deles era esse: se eu tenho para dar, é porque o Senhor me deu, senão eu não teria. Então era uma alegria para eles profunda. E o que fez Eucana? Deu uma porção para Penina, deu uma porção para cada um dos seus filhos e filhas, porque, olhe bem, o que a Bíblia nos diz: filhos e filhas teria Penina. E uma porção excelente se deu a Ana. Quando ele olha para o rosto de Ana, ele vê que ela está chorando. Ele olha para ela e diz: Ana, o que acontece com você? Irmãos, aquela mulher estava profundamente ferida. Ela dizia: não existe mais ninguém neste mundo que me compreenda. Essas crianças que estão correndo de um lado para o outro com toda a sua sensibilidade, jamais poderiam compreender o que vive o meu coração. Triste para mim que a minha irmã, a minha melhor amiga, não consegue compreender como mulher o meu estado tão triste de não poder cumprir com a vida aquilo pelo qual eu nasci. Tristeza no seu coração, incompreensão. Agora ela vê seu marido, um homem que a amava e a amava de verdade. A Bíblia nos cita isso, que a tratava com carinho, mas que de repente olha para ela e vê um cenário tão triste. Uma mulher que mesmo indo para a casa do Senhor com uma oferta excelente, olha para o rosto dela e vê aquela mulher, quem sabe magra, ressequida, já por falta de comer, o seu olhar triste, a lágrima nos olhos. E ele diz para ela: Ana, por que choras? Não é o meu amor, não sou eu para ti. O meu amor não é suficiente para ti mais do que 10 filhos. Irmãos, aí que o desespero tomava conta do coração dela. Dizia: como posso eu decepcionar um homem que me ama tanto? E a alma dela chorava. Ela certamente dizia: não existe mais solução alguma para mim. Como eu vou contar para o meu esposo a dor que eu sinto na minha alma?
ele não me compreende. As crianças não me compreendem. A minha melhor amiga não me compreende. O meu esposo que tanto me ama não me compreende. O que resta para mim? Qual é o meu lugar nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Se afinal de contas eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu sou uma infeliz. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que provavelmente no momento da sua pior crise, do seu pior momento de vida, Ana não tomou a decisão de sair pelo mundo correndo como uma louca desesperada, atirar-se em um abismo em qualquer lugar, ou se fosse nos dias de hoje, sair correndo atrás de drogas, de álcool, de baladas e de coisas pelo mundo para poder satisfazer a sua ânsia ou a sua necessidade emocional. Não! Ela ainda assim, nesta condição, tomou a decisão de subir até a casa de Deus. Aleluia! Oh, glória Kamalabashai! Ana foi para a casa do Senhor. Agora vocês vão comigo, por favor. Ela chegando na igreja, na verdade era o tabernáculo naquele tempo. Ela entrando na casa do Senhor, irmãos. Quem? Aquela mulher, os seus vestidos longos, o seu rosto decaído, as suas olheiras enormes, quem sabe as pontas saindo pelas suas roupas longas, dos seus ossos, puros ossos, com dificuldade caminhava, porque já vinha vindo de tão longe uma viagem, entrando na casa de Deus, com a sua oferta. Chega diante do altar do Senhor, ela dobra o seu joelho, entrega a sua oferta a Deus, e diz a Bíblia, que ela não saiu dali. Oh, Halamachai. Chegava alguém mais para oferecer, uma outra mulher vinha, entregava a sua oferta, fazia a sua oração e saía. Chegava outra mulher, ficava meio de lado, colocava a sua oferta, saía e ia embora. E aquela mulher ali, aquela mulher não dizia coisa com coisa, o seu lábio só se mexia. Nós sabemos qual era a sua oração, nós sabemos qual era o seu pedido, porque a própria Bíblia nos revela isso. Mas ela estava ali, ninguém ouvia, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aquela mulher ali chorando, e vinha outra, entrava e saía, e ela permanecia ali, outra entrava, saía, e ela permanecia aí. Irmãos, olha o que aconteceu. Nos conta a Bíblia que de repente o pastor da igreja, naquela época obviamente o sacerdote, Eli, estava sentado ali numa esquina em uma cadeira, e sentado ali observava aquela mulher. E ele, como naturalmente ser humano, naturalmente como somos nós, pessoas tendenciosas, e a nossa tendência sempre é para o mal. Nós naturalmente somos assim. Às vezes olhamos para uma pessoa que entra na igreja com a cabeça erguida, levantada, ficamos olhando para ele, olha ele, esse aí se acha, essa aí se acha, nem sabe, não é a própria pessoa passou com um torcicolo toda noite, está lá com uma dificuldade, e se acha, está sofrendo, coitado. Então outro todo agachadinho, é humilde, é nada, é um problema de coluna, mas ele é um orgulhoso que só ele. Mas nós temos a tendência de olhar e julgar pela aparência, olhar e julgar pelo que vemos. Graças ao Senhor, de que o nosso Deus olha além das aparências, olha o que está dentro do nosso coração. Aleluia! Isso é Deus. Mas o próprio Eli, o próprio pastor, tendencioso, começa a olhar para aquela mulher e perceba, irmãos, que a Bíblia diz que ele começa a irritar-se com ela. Ele começou a se irritar com ela, a se irritar de tal maneira que ele levanta da sua cadeira e vai correndo ao encontro daquela mulher. E quando ele chega diante dela, ele diz essas palavras: mulher, depois você lê em sua casa, irmão, está escrito aqui na Bíblia: mulher, até quando? Ele faz a pergunta: estarás dentro da casa do Senhor desse jeito? Ela olha para ele: desse jeito como? Ele diz: bêbada, embriagada. Irmãos, ele não sabia se ela havia ou não bebido. Ele julgou, condenou e executou sem direito à defesa. Julgou, condenou e executou. Estás embriagada dentro da casa de Deus. Irmãos, o que você pensa que Ana sentiu naquele momento? Meu Deus, as crianças não me compreendem, a minha melhor amiga não me entende, o meu esposo que está tão perto de mim e me ama não me compreende. Agora eu chego na casa de Deus e o pastor
de compreender a minha dor, me chama de bêbada. Preste atenção, irmãos. Quantas pessoas por muito menos do que isso. Quem sabe porque o pastor não lhe cumprimentou, não mencionou o seu nome, não lhe deu uma posição, lhe trocou de um cargo que ele tanto gostava, ou às vezes simplesmente porque não lhe telefonou quando estava doente. Por tão pouco tem tanta gente que levanta o seu narizinho e bate o pé e diz: eu não volto mais nessa igreja. Esta mulher foi chamada de bêbada no seu quebrantamento. Mas escute bem, era no que, irmãos? No seu quebrantamento. Aleluia. Aquela mulher estava diante do altar do Senhor com um coração quebrantado, e ela, ao invés de responder à altura para o seu pastor, de responder à altura para o sacerdote, ela com lágrimas, ela diz essas palavras: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante Deus. Não me tenhas como uma filha do diabo, pois diante do Senhor eu tenho derramado a minha angústia. Quando aquela mulher de coração quebrantado, irmão, mencionou essas palavras, o Deus Todo-Poderoso dos céus tocou o coração daquele servo de Deus, porque Deus toca o coração dos seus ungidos. E naquele momento Eli mudou a tônica da sua palavra, olha para ela e diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe pediste. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição do teu coração. Muito obrigado, irmãos, por terem tido a paciência de me esperar fazer esta introdução, que agora então eu vou pregar. Até agora eu não preguei, eu vou pregar agora, e vocês vão me ajudar. A introdução é longa, a pregação é curta. De 10 minutos, pode ser, pastor, 10 minutos? Levante a mão, irmão, 10 minutos. Quem me dá 10, 20, 30, 40, 50? Não, irmão, não precisa de tudo isso não. É rapidinho mesmo, só para pregar para vocês hoje. Senão eu vou embora só com essa introdução e isso não funciona. Lembram-se dessa mulher de coração quebrantado? Muito bem. A pergunta é, primeira, respondam para mim, por favor. Eli, o homem que estava ali sentado, ele sabia o que Ana estava pedindo, irmãos? Ele sabia? Não. Nós sabemos. O que é que Ana pedia ao Senhor? O que é que ela pedia? Um filho. Ele não sabia. O pregador que está aqui hoje não conhece o problema da tua vida, que talvez não tenha nada a ver com isso, não seja o fato de não ter filhos, mas quem sabe tenha filhos e os esteja perdendo para o mundo, outros para as drogas, ou perdendo de uma ou outra maneira, perdendo a sua família, vendo a sua família se dissolver, sentindo a sua alma às vezes angustiada por humilhações dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, sentindo desprezo na sua alma, situações semelhantes a Diana. Mas o pregador que está aqui hoje não conhece a sua vida, não sabe o seu nome, não conhece a sua história. É apenas um pregador que hoje chegou aqui e começou a falar palavra de Deus. Ele não sabe, mas o Deus Todo-Poderoso conhece o teu coração e te trouxe aqui nesta noite para ouvir essas palavras. Que Ele se importa contigo, que Ele vê a tua alma, que Ele vê a tua angústia, que Ele vê a tua luta, e Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer: filho, filha, eu estou vendo a você, olhando por você. Aleluia. Amalabashaya. Ele não sabia o que ela estava pedindo. Ela pedia o quê? Um filho. Veja bem, irmãos, Jesus Cristo disse: e a casa do meu pai será chamada casa de? A casa do meu pai será chamada casa de? Muito bem. Muitas vezes na igreja nós cantamos muito, nós pregamos muito, mas o mais importante é o quê? A oração. O que é a oração? A oração é a tua resposta à proposta de Deus. É como um diálogo. Você entra na igreja, canta, você está falando com Deus, de Deus, sobre Deus. Aí Deus fala com você. Então você ora.
E quando você ora, você está respondendo a Deus se você crê ou não naquilo que Ele te falou. Nesta noite o Senhor está perguntando: você crê que eu ainda falo? Aleluia! Quando você entrou nesse lugar, você entrou aqui acreditando que o Senhor iria utilizar esta palavra para falar a tua vida, amém? Pois deixa-me dizer uma coisa a você. Essa resposta que você deu, amém, ela fica pequenininha diante da profunda verdade de que a grande resposta que você pode dar para Deus não é aqui dentro. Escute o que eu estou falando. Não é aqui dentro, é da porta para fora. É quando você sair daquela porta. Não adianta querer ser crente, dar glória a Deus, aleluia, as tuas ações como cristão aqui dentro. É lá do lado de fora, quando você se encara outra vez com o problema, quando você se encarar outra vez com a situação. Que diferença fez esta palavra na tua vida? Que diferença fez? Observe bem, a Bíblia nos diz uma coisa interessantíssima. Se vocês observarem lá no versículo 18, que você vai ler lá na sua casa, ela disse respondendo para Eli: ache a tua serva graça nos seus olhos. E diz assim, veja bem, e assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia! Ela saiu dali de dentro daquele lugar diferente, irmãos, diferente. Diferente. É assim que Deus espera de você, que você saia daqui diferente. Vamos de novo. O que é que Ana pedia ao Senhor, irmãos? O que é que ela pedia? O que é que ela pedia? Outra pergunta. Ela saiu de lá com um filho? Ela saiu de lá com um filho? Qual era a razão dessa alegria então? Qual era essa razão do desejo de viver outra vez então, irmãos? Qual era a razão? Qual era? Ela pode ter saído de lá sem um filho, mas ela saiu de lá de dentro com uma promessa, irmãos. Uma promessa. Ela ouviu a voz de Deus e ela tomou posse daquela promessa e disse: é minha, eu recebo, aleluia. Eu fiz a pergunta: você crê que Deus está falando na tua vida? Você disse amém. Este amém você vai responder da porta para fora. Este amém você vai responder quando você encontrar com os teus inimigos. As circunstâncias serão as mesmas, mas você vai mudar, porque o teu Deus está aqui para te dizer: eu coloco e estabeleço a minha paz na tua vida. Vai em paz e creia em mim. Vai em paz e creia em mim. Hamashalai. Aleluia. Aqui eu termino esta palavra, irmãos. Aqui eu termino esta palavra. Veja bem, a Bíblia nos diz que passado um tempo, Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu, aleluia, e teve um filho. Que coisa linda. O Senhor lhe deu o filho que ela tanto pedia. Amém, irmãos? Amém? Nada, irmãos. A coisa boa vem agora. A pergunta que eu vou fazer primeiramente aos meus colegas que estão aqui, fazer a igreja. Eu que já li esse texto tantas vezes, quando eu comecei aqui, talvez alguém já pensou isso aí, eu já vi da escola dominical desde pequenininho, conheço tudo sobre isso. Será, irmãos? Será? Ou a palavra de Deus é nova a cada manhã? Posso fazer uma pergunta para vocês que eu não consegui encontrar resposta? Quem sabe vocês me ajudem? Vocês leram melhor do que eu, enxergaram melhor do que eu não vi. A pergunta que eu faço é essa: irmãos, me ajudem aqui. A Bíblia nos conta de que Penina teve filhos e filhas. Qual é o nome deles? Quem foram eles? O que fizeram eles? Quem foram os filhos da inimiga, da sarcástica, da usada pelo diabo? O que foram os filhos dela? Nada! Mas o filho de Ana, quem foi, irmãos? Passados 6.000 anos, estamos nós aqui para dizer que o filho de Ana foi Samuel, aleluia. O homem que repartiu a história de Israel. Foi o primeiro rei e sacerdote. Ungiu o primeiro rei de Israel. Ungiu o rei Davi. Samuel, o filho da mulher que quebrantou o seu coração diante do altar do Senhor. Aleluia! Aleluia! Passados mais de 6.000 anos,
E nós estamos aqui nesta noite falando do filho de uma mulher quebrantada, Ramalabashai, Tchurequeia. Irmão, não importa qual seja a sua condição, não importa qual seja o seu problema, o que importa é que o Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite e te trouxe até aqui para te dizer: filho, filha, nesta noite você sai daqui diferente. Você que não trazia paz, você sai em paz. Eu quero enxugar as suas lágrimas. A lágrima pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Confia no Senhor, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou e não pode mudar, porque Ele é fiel, aleluia. Ele é fiel. Poderão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Aleluia, Ramalabashai. Podemos fazer uma oração pelos irmãos, pastor? Vamos ficar em pé agora, irmãos. Oh, glória, Kamalabashai, aleluia, aleluia. Repito, preste bem atenção nas minhas palavras. Repito, em nome de Jesus eu repito. E falo com meus companheiros aqui também, porque eu falei da minha vida, da minha história, da minha solidão, da minha decepção, da minha dor, que nós às vezes sentimos. Nós que oramos por tanta gente, às vezes precisamos que alguém ore por nós e não temos a quem pedir. Nós que aconselhamos tantas famílias, às vezes temos problema dentro da nossa própria casa e não sabemos a quem acudir. Meu Deus, aleluia. Estamos no meio de tanta gente e nos sentimos sós. Mas bendito seja o Senhor que nos permitiu estar em sua casa nesta noite. Alikamashai. Ele preparou esta noite para você, para mim, para nós. Salabalaia. A Bíblia é tão clara em dizer: o orgulhoso, o soberbo, o altivo, o Senhor olha de longe, mas um coração contrito e humilhado jamais desprezará Jeová. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Eu não sei qual é o problema na sua vida, mas você sabe. Sai do seu lugar e vem aqui agora, eu quero orar por você. Traga a sua vida, a sua família, a sua história. Traga. Quem sabe desde pequenininho você ouvia aquela palavra: para que você serve? Você não serve para nada, você nunca será ninguém. Hoje o teu Senhor te diz: sim, você é meu, eu te escolhi. Para isso eu te trouxe aqui nesta noite, aleluia. Se tem algum companheiro aqui agora precisando de oração, faça a mesma coisa como exemplo. Quebrantamento de coração diante do altar do Senhor. Faça isso, meu irmão, faça isso, porque o Senhor tem bênção para a sua vida. Ou então leve o problema de volta para a sua casa. Mas se você sentiu que Deus falou com você, vem aqui agora. Venha como Ana, com um coração quebrantado diante do Todo-Poderoso. Um pouquinho mais para frente, por favor, para dar lugar aos outros. Venha um pouquinho mais para frente, dê um passinho à frente, por favor. Isso, por favor. Não perca a oportunidade. A oportunidade é tua, é hoje. Não sei se amanhã será a mesma, mas hoje o Mestre está aqui e te chama. Disse: vem, filho, vem, filha. Eu conheço a tua luta, eu conheço a tua dor, eu conheço a tua desespero, eu conheço até onde chegou o teu pensamento, até onde chegou a tua dor. Eu conheço a tua história, eu estava ali. Você pode perguntar: mas se tu estavas ali, Senhor, por que não interviste? Porque não era o momento, você não ia ver que era Deus. O momento dele era agora, o momento dele era hoje, Ramalabai. Por isso ele te trouxe aqui hoje. Eu não acredito que Deus tenha me trazido de tão longe, se não fosse para entregar uma mensagem ao seu coração, aleluia, a sua alma, que está clamando por Deus há tanto tempo. E hoje ele vem aqui para te dizer: filho, filha, eu vim ao teu encontro. Eu vim ao teu encontro. Eu te trouxe aqui nesta noite, aleluia. Eu te trouxe aqui, aleluia. Oh, abre o teu coração agora. Esta terra não pode estar cheia de pedras, aquelas pedras da incredulidade, aquelas pedras da dúvida que diz: será possível? O teu Deus é o Deus do impossível. Não importa o teu problema seja físico, emocional, espiritual, financeiro, não importa em que área da tua vida estejas ferido, o Deus de todas as coisas está aqui nesta noite. Vem rápido, venha minha irmã, venha serva.
Alguém mais quiser vir, a oportunidade é agora. Houve um tempo que o homem dizia: Senhor, eu te dou para que tu me des. Teve um tempo que Deus dizia: eu te dou para que você tenha. Você me dá e aí eu te dou. Mas agora nós estamos na dispensação da graça e misericórdia de Deus, quando o Senhor diz: se tu quiseres, é tua decisão. É tua decisão, se você quiser, é agora. Esse é o teu momento. Chama Labachai. Aleluia. Eu vou esperar mais 30 segundos, que o Senhor está falando com alguém mais esta noite que está muito necessitado disso. Venha rápido em nome de Jesus, porque essa é a tua oportunidade. E Satanás não quer que você se dobre diante do Senhor. Mas lembre-se, é um coração quebrantado que o Senhor enxerga. Oh, Ramalabachai. Rende-te ao amor do Senhor. Rende-te à sua palavra, à sua fidelidade. Kamassamalabahai. Nós vamos orar agora. Põe a sua mão direita sobre o seu coração, por favor. Faça isso, eu vou lhe pedir, você faça o que eu vou lhe pedir. Põe a sua mão direita sobre o seu coração. Quando você põe a sua mão direita sobre o seu coração, você percebe que ele ainda bate, você está vivo. Isso é milagre de Deus. Porque por obra de Satanás você já haveria sido destruído há muito tempo. A tua vida teria sido ceifada. Um sequestro, um acidente, uma enfermidade, alguma coisa, um aborto espontâneo ou provocado, mas a mão do Todo-Poderoso estava sobre você, aleluia. Ele te escolheu, ele escreveu o teu nome na palma de sua mão. Ele te escolheu, mas não te escolheu para que vivesses infeliz, mas para que fosses bem-aventurado. É um milagre, você está vivo. O inferno quis se derrotar e não conseguiu, porque Deus tinha este momento preparado para a tua vida, este como muitos outros momentos gloriosos. Olhos fechados. Por que o olho fechado? Não abra. Enxergue a tua solidão, porque este é um assunto entre você e o teu Deus. Mais ninguém. Aqui não tem marido, esposa, filho, filha, amigo, amiga. É um assunto entre você e o teu Deus. Mais ninguém. Aqui não existem demônios, não existe força do inferno, nada. É um assunto entre o Deus Todo-Poderoso e a filha, o filho a quem ele tanto ama. Nós vamos orar agora. Eu não posso orar em seu lugar, não devo e não quero fazê-lo, mas eu vou te orientar em oração. Se você estiver de acordo com as palavras que eu vou dizer, repita-as depois de mim, por favor, em voz alta. Por que voz alta? Porque a palavra de Deus diz assim, que com o coração se crê para a justiça, mas é com os lábios que se confessa para a salvação. Talvez você diga: mas eu já sou salvo, pastor. Sim, você pode estar salvo da culpa do pecado, mas e o poder do pecado que te assedia? As setas inflamadas do inimigo que torram o teu coração, a tua vida, a tua mente. É como dizia o salmista: salva-me, Senhor. Esta é a tua hora de falar com o Senhor. Pense em Deus e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço com todo o meu coração pelo privilégio, Senhor, de haver estado nesse lugar esta noite. Obrigado, Senhor, porque sei que tu me trouxestes aqui, porque eu precisava ouvir esta palavra. Agora eu estou aqui, Senhor, diante do teu altar, o meu coração quebrantado. Tu sabes quanto dói, tu conheces a minha dor, conheces a minha luta, conheces os meus sonhos, entre eles aqueles que foram frustrados. Mas me ajuda, Senhor, humildemente eu te peço, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu sei que em palavras, obras ou pensamentos, de alguma maneira, Senhor, eu tenho falhado contigo. Mas te peço, Senhor, humildemente, me perdoa, Jesus, me perdoa. Limpa a minha mente, limpa os meus olhos,
os meus ouvidos, limpa os meus lábios, purifica o meu coração, Senhor. Derrama sobre mim e faz valer agora o sangue que foi derramado na cruz. Oh, Ricamalabachai, desde nesse momento que a unção do Espírito Santo desça sobre você. Oh, aleluia, a unção de Deus sobre a tua mente, sobre os teus olhos, sobre os teus lábios, sobre o teu coração, sobre todo o teu ser. Que Ele te banhe, te cubra com as suas asas, Haramalabachai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu considero, em nome de Jesus eu ordeno, em nome de Jesus eu determino, quebradas todas as correntes e ataduras, em nome de Jesus, todo laço do diabo, seja destruído todo veneno, em nome de Jesus, para que estas vidas saiam daqui nessa noite, Senhor, com a certeza de algo novo começa em suas vidas hoje. Tikamalai, aleluia. Olhe para mim agora por um momento, por favor. Olhe para mim. Vocês estão vendo esse servo aqui? Ele prega o evangelho há mais de 40 anos. E sabe de uma coisa? Quando eu iniciei o meu ministério, a minha grande alegria era quando eu pregava, e no final da pregação ver pessoas como vocês chorando, outros falando em línguas, outros, sabe, a minha grande alegria, eu saía tão feliz, porque eu sabia que Deus me havia usado. A minha felicidade não mudou, eu continuo feliz por ver os seus olhos, o teu coração aqui diante da presença de Deus. Mas sabe qual é a minha grande felicidade hoje? Sabe qual é? Olhe bem para mim. É me encontrar com você daqui a 1 ano, 2 ou 5 anos, nesse lugar, ou pelas estradas empoeiradas desta vida, e você me contar: Pastor Arnaldo Mendonça, naquele dia Deus fez algo novo em minha vida. Amém. Preste bem atenção. Daquela porta para fora, os problemas podem ser iguaizinhos ou até piores. Não importa. O que importa é que você leva daqui de dentro uma promessa. Amém? Tome posse dela. E a promessa de Deus se diz: vai em paz. Ou seja, dê um susto em todo mundo, na tua casa, no teu trabalho, no colégio, em qualquer lugar, que as pessoas olhem: o que aconteceu? Oh meu Deus, como eu gosto dessa palavra. Ouça bem, evangelize sempre, ainda que algumas vezes você tenha que usar palavras. Ou seja, evangelize com a tua vida, mostre o que Deus fez em você, manifeste alegria no teu coração, porque você crê nas promessas de Deus. Não deixe jamais o diabo roubar essa tua fé. Veja bem, porque o Senhor teu Deus te diz a mesma coisa que disse a Ana: vai em paz. Amém? Tenha paz no teu coração, acaba com a angústia. Amém? A tua oração não seja mais aquela oração de tanto choro: Senhor, olha quão grandes são os meus problemas. Não, mude a tônica. Agora diga: problemas, olha quão grande é o meu Deus. Aleluia. Problema, olha, Deus é maior do que todo e qualquer problema que o homem ou o diabo ou o inferno te possa causar nesta terra. Amém? Você crê nisso? Então veja bem, se o Deus da igreja for diferente do Deus da tua casa, ele não é o teu Deus. O mesmo Deus que está aqui, ele vai com você para a tua casa, ele vai com você para o teu trabalho, ele vai com você para todo lugar onde a planta do teu pé pisar. Amém? É promessa dele: eu estarei contigo todos os dias. Amém? Para garantir a paz no teu coração. Quando você perceber a tua fé balançar por qualquer razão, clame a ele e fala: Senhor, eu ainda creio na tua promessa. E você vai perceber a força do Espírito de Deus na tua vida. Amém? Amém? Diga para o teu irmão que está ao teu lado: os melhores dias da tua vida ainda estão por vir. Diga para ele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Guardemos no coração esta palavra. Ana, sua crise, sua fé e a sua vitória. Aleluia. Sábado temos vigília lá no Centro Evangelístico. Quinta, que é a noite da vitória.
E na próxima terça-feira, cooperação do Santina, Novo Mundo, Gustavo Piscinini e o Alto dos Laranjais. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. E o nosso pastor deixou aqui o folheto e o folders com os endereços aí. Alguém desejando para o curso aí, esse intercâmbio cultural, apanhe aqui o folder, o folheto, leva para que você possa passar a quem você interessar. Ficamos de pé, agradecemos o Senhor por tudo e levemos no coração a nossa fé. Só vir aqui pegar com o pastor, amém? Guardemos no coração esta esperança. Pastor Arnaldo, Jesus recompensa nossa consideração, nosso abraço em Cristo Jesus. Tendo oportunidades, podendo estar conosco, as portas estão abertas e o coração também. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Apenas para uma reflexão, dentro do que o pastor falou do conselho, quando contamos os nossos segredos a alguém, entregamos a nossa liberdade e tornamos escravo desse alguém. Quando contamos a alguém os nossos segredos, entregamos a nossa liberdade e nos tornamos escravo desse alguém. Amém? Então, seu segredo, conte para Jesus. Aleluia. Porque Ele não vai te fazer escravo, Ele vai te libertar. Amém? Ficamos com essa palavra, o pastor Joel nos abençoando. Tenha uma noite de sono abençoada e alegre e confiante no Senhor. Ana, sua crise, sua fé e a sua vitória. Aí você diz: eu, minha crise, minha fé e a minha vitória. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Obrigado. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.